Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Eclesiástico, parte 1. A sabedoria na vida, dos capítulos 1 ao 42, no versículo 14. Do capítulo 27, versículo 1 ao capítulo 29, versículo 35. A pobreza fez cair vários deles no pecado. Quem procura enriquecer afasta os olhos de Deus. Como se enterra um pau entre as junturas das pedras, assim penetra o pecado entre a venda e a compra. O pecado será esmagado com o pecador. Se não te aferrares firmemente no temor ao Senhor, tua casa em breve será destruída. Como provar os homens? Quando se sacode a joeira, só ficam refugos. Assim a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta as jarras do oleiro. A prova do infortúnio, os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto. Assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não louves um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Busca da justiça. Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo, nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes, assim a verdade volta àquele que a põe em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. Conversão dos tolos. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Sê, de preferência, assíduo junto às pessoas ponderadas. A conversação dos pecadores é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmias é horripilante, e sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue. Suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. A discrição salvaguarda da amizade. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança, e não mais achará amigos que lhe convenham. Ama o teu próximo e ser fiel na amizade com ele. Se desvendares seus segredos, em vão correrás atrás dele. Pois, como um homem que mata seu amigo, assim é o que destrói a amizade do próximo. Como um homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonaste o teu próximo e não mais o encontrarás. Não o persigas, já está longe. Escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida, e não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo é um desespero para a alma desventurada. Hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama negros propósitos e ninguém pode afastá-lo de si. Em tua presença só terá doçura nos lábios, admirará tudo o que disseres, mas em breve mudará a sua linguagem e armará laços às tuas palavras. Abomino muitas coisas, porém nada tanto quanto ele,
o Senhor também o detesta. Justiça imanente. Quem lança uma pedra no ar a vê recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como um leão. Aqueles que escarnecem do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador os alimenta em si mesmo. A vingança. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Desavenças. Evita a desavença e diminuirás os pecados. O homem irascível provoca as querelas. O pecador espalha a inquietação entre seus amigos e semeia a inimizade no meio de pessoas que vivem em paz. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida do seu poder e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. Uma querela precipitada acende o fogo, a presteza na disputa derrama sangue, e a língua que presta falso testemunho causa a morte. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem de tua boca. Crimes da língua. Maldito o delator e o homem que diz branco e preto, pois semeiam a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muitos deles e os afugentou de uma nação a outra. Destruiu as cidades fortes dos ricos e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres de escol e privou-as do fruto de seu labor. Aquele que o ouve não terá paz, não terá amigo em quem tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram pelo fio da espada, mas não tanto quanto os que pereceram por sua própria língua. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu para si o seu jugo e que não foi atado pelas suas correntes, pois o jugo dela é um jugo de ferro e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada, e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre. Ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam Deus lhes serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Lançar-se-á sobre eles como um leão, e os estraçalhará como um leopardo. Protege teus ouvidos com uma sebe de espinhos. Não dês ouvidos à língua maldosa, e ponha em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata. Faze uma balança para pesar as tuas palavras,
e para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Empréstimos. Aquele que tem compaixão empresta com juros ao seu próximo. Aquele que tem a mão generosa guarda os mandamentos. Empresta a teu próximo quando ele estiver necessitado, e de teu lado paga-lhe o que lhe deves no tempo marcado. Cumpre tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião o que te é necessário. Muitos consideraram como um achado o que pediam emprestado, e causaram desgosto àqueles que os ajudaram. Até que se tenha recebido, beija-se a mão de quem empresta. Com voz humilde fazem-se promessas. Mas, chegando o tempo de restituir, pedem-se prazos. Só se tem palavras pesarosas e queixas, e toma-se como pretexto a dificuldade da época. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio. Restitui em seguida só a metade da quantia e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro e dele se faz gratuitamente um inimigo. Ele o paga com ofensas e maldições, e paga com o mal o bem que recebeu. Muitos não emprestam, não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. Compaixão com os pobres. Todavia, sê indulgente para com o miserável, e não o faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre, e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo o mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. A fiança. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o a si próprio. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador e o impúdico fogem de seu fiador. O pecado atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza, e com coração ingrato abandona o seu libertador. Um homem se responsabiliza pelo seu próximo, e este, perdendo a vergonha, o abandonará. Um mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam e as agitou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou muitos poderosos, que se tornaram peregrinos em terra estrangeira. O pecador que transgride o mandamento do Senhor comprometer-se-á a responder inoportunamente por outro, e aquele que tentar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses e acautela-te para que não caias tu também. Sobriedade e discrição. O principal para a vida do homem é a água, o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mas vale o que um pobre come sob um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia para quem não tem domicílio. Contenta-te com o pouco ou muito que tiveres e evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável a daquele que vai de casa em casa. Em toda parte onde se hospedar, não estará confiante e não ousará abrir a boca. Recebe-se com hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos, e depois disso ouvem-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, prepara a mesa, e o que tens, dá-o de comer aos outros. Retira-te por causa da homenagem que devo prestar aos meus amigos. Preciso de minha casa para nela receber meu irmão.
Eis coisas penosas para um homem sensato: ouvir censuras pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez.